Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 22 do livro de 1 Samuel, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? E também quero aqui aproveitar para te fazer um convite muito especial. Nesse domingo na Evo, na nossa igreja, nós vamos ter os nossos cultos de celebração com Santa Ceia, às 10 e às 18 horas. Lembrando que nesse domingo, às 10 horas, vamos ter também o nosso batismo. Mais de 50 pessoas vão ser batizadas na nossa igreja. Então, domingo, às 10, batismo e Santa Ceia, e às 18 horas, culto de celebração mais Santa Ceia. Não fica de fora não, em nome de Jesus. Se você é de outro estado, ou de outra cidade, ou de outro país, você pode acompanhar tudo pelo Evo TV, o nosso canal no YouTube, o canal no YouTube da igreja, Evo de Evolução TV, tá bom? Você digita isso na busca do YouTube e automaticamente você vai ser direcionado para o canal da Evo, tá? Bom, dei aqui os avisos, os recados, sem perder tempo, vamos à ministração de hoje, aqui o estudo de hoje. 1 Samuel capítulo 22 tem 23 versículos, ainda faz parte, né, da fuga de Davi. A ira de Saul se acendeu sobre Davi, teve que fugir e durante toda essa peregrinação de fuga vão acontecendo muitas coisas. Então vamos fazer a leitura do texto na íntegra, depois eu venho com a interpretação do texto e também lição de aplicação prática. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a sua família souberam disso, foram encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. Ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim, eles os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com uma lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao seu redor. E ele lhes disse: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé lhes dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará a todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo. Olha que interessante, gente. Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Ele desconfia aqui, né, que Jonatã estava fazendo acordo com Davi. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que o meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele fez hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou ao Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a sua família de seu pai, que eram sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: sim, meu senhor. Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que ele se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aí Aimeleque respondeu ao rei que dentre todos os seus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em tua casa. Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer família de meu pai, pois o seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: com certeza você vai ser morto, Aimeleque, você e toda a sua família. Então o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes, pois eles também apoiavam Davi. Saiba que está fugindo, mas não me informaram. Contudo, os oficiais do rei se recusaram a erguer as espadas para matar o sacerdote do Senhor. Por que eles não fazem isso? Tá? Só um parênteses aqui, porque isso aqui era um pecado contra Deus, matar um sacerdote do Senhor. Olha, Saul, ele estava tão maluco com esse sentimento de vingança, querendo destruir
Davi, que ele começa a fazer verdadeiras atrocidades. Então o rei ordena Doeg, né, dando uma chance a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, crianças recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou para fugir e se juntar a Davi, e contou a Davi o que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, o homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. Ou seja, Davi jura proteção a ele. Vamos entender esse texto aqui, gente. 1 Samuel capítulo 22 vai narrar aqui eventos muito importantes na vida de Davi, enquanto ele estava fugindo de Saul, né? Então Davi primeiro, ele foge e vai se refugiar numa caverna conhecida como a caverna de Adulão. Ali ele é encontrado por seus irmãos, pelo seu pai, pela sua mãe, e além disso junta-se a ele também cerca de 400 homens que a Bíblia descreve que estavam endividados, que viviam dificuldades, homens amargurados de espírito, e tornaram ali seguidores fiéis de Davi. Portanto, preocupado com a segurança dos seus pais, né, devido à perseguição de Saul, o que Davi faz? Leva os seus pais a Mispa, em Moabe, para que eles fiquem seguros ali. Ele pede ao rei de Moabe que permita que seus pais permaneçam lá até que ele descubra o que Deus realmente queria fazer com a vida dele. Ele estava buscando uma explicação em Deus, né? Davi permanece na fortaleza de Moabe até que o profeta Gade o instrui para ir à terra de Judá, o que ele faz imediatamente. Saul descobre que os sacerdotes de Nob ajudam Davi, fornecem pão e a espada de Golias. Então, enfurecido, o que Saul faz? Ordena a morte de todos os sacerdotes de Nob. Doeg, um dos guardas ali do exército de Saul, cumpre a ordem, mata 85 sacerdotes. Aí Abiatar, filho de Aimeleque, ele consegue escapar e foge para se juntar com Davi, e isso tudo relata um verdadeiro massacre, tá? Então imagina aí uma escola sacerdotal, uma escola onde os sacerdotes se encontravam e eles ficavam ali estudando, viviam na verdade ali, né? Eram levitas, homens de Deus, sacerdotes, homens dedicados ao ministério, né? Trabalhando para Deus. E aí Saul, assim tomado por um espírito maligno, entra dentro dessa escola sacerdotal e manda matar todo mundo. Davi, ele se sente responsável, culpado pela morte de todos os sacerdotes, pois ele sabia que Doeg estava presente quando ele buscou ajuda em Moabe, né? Em Nob, perdão. Ele oferece então proteção a Abiatar, o filho de Aimeleque, prometendo que estaria seguro com ele. Esse capítulo aqui vai destacar a crescente tensão entre Saul e Davi. Na verdade, Saul, né, estava perseguindo Davi, né? Vai falar também sobre a lealdade dos seguidores de Davi. Aqui 400 homens endividados ali, considerados como a escória da sociedade, né? Homens que estavam armados de pau e pedra, vamos dizer assim, ali chegam ao lado de Davi, pessoas que não sabiam lutar, que não tinham encontro com Deus, né? E também fala um pouco mais esse capítulo sobre a perseguição implacável de Saul contra Davi. Aplicação prática. Duas coisas são as marcas principais do capítulo 22 de 1 Samuel. Primeiro, os seguidores de Davi, que mais adiante vão levar consigo o título de os valentes de Davi. Então aqui já vai ficar claro que Deus começa a entregar homens para ajudar Davi na sua caminhada, ou seja, o exército de Davi começa a ser formado através de 400 homens que num primeiro momento era considerado como escória da sociedade. E esse texto também aqui tem uma marca principal, que é a crueldade de Saul, matando os sacerdotes que deram pão e água e a espada, né, para Davi. Então duas coisas aqui são marcas principais desse capítulo, tá? Então a formação do exército de Davi através de 400 homens endividados que andavam em dificuldades, mas que vieram se juntar em lealdade a Davi, e também essa crueldade, né, de Saul matando os sacerdotes porque eles tinham ajudado Davi um pouco mais atrás. Como eu disse anteriormente, Saul, ele estava literalmente descontrolado. O desejo dele pelo poder era tão grande que ele já não temia mais a Deus. E por isso ele fez o que fez. Então ele, totalmente descontrolado, com o desejo pelo poder, a fome pelo poder dele era tão grande que ele já não conseguia mais temer a Deus. Nós precisamos lembrar também que Saul, ele estava sendo possuído por um espírito maligno. E esse espírito fomentava ainda mais essa necessidade e esse desejo em Saul em querer, né, esse poder e querer destruir Davi, porque ele queria que o reinado dele fosse consolidado sobre Israel. Por outro lado,
Deus aqui começa a enviar homens leais para compor o exército de Davi. Quando Davi ainda era um soldado do exército de Saul, ele começa a se destacar muito a ponto de Saul desconfiar que ele era o rei ungido, né? Era aquele ungido por Deus para suceder a Saul. Com isso, Saul vai tramar de todas as maneiras, ele vai tentar de todas as formas a morte de Davi. Não tendo outro jeito, Davi então tem que fazer o quê? Fugir, né? Ele se refugia num local chamado Caverna de Adulão. Davi estava sozinho, longe da sua casa, longe da sua família, fugindo do rei de Israel, fugindo de Saul, ameaçado de morte o tempo todo, né? Sua cabeça valia um prêmio, ou seja, a cabeça de Davi foi dada como prêmio, todos os homens guerreiros estavam tentando matar Davi, solitário ali, Davi se sente desvalorizado e começa então a se queixar com Deus, né? A falar com Deus, nas suas falas com Deus ali, oh meu Deus, eu fui ungido a rei, venci tantas batalhas em nome de Saul, mas agora eu tô aqui tendo que me refugiar numa caverna fétida e gelada. Ou seja, as cavernas daquela época serviam de uma espécie de sanitário, né? Ou seja, onde as pessoas entravam para fazer as suas necessidades. A jornada de uma cidade para outra era muito grande, e sempre que eles sentiam vontade de fazer as suas necessidades, eles entravam numa caverna como essa. Então, a caverna de Adulão ali, para onde Deus levou Davi, olha que interessante, Deus faz Davi experimentar o palácio, ele mora no palácio durante um tempo, e agora ele está morando dentro de uma caverna que era usada, né, como uma espécie de aterro sanitário. Tá? Então, havia uma promessa sobre a vida de Davi, que ele iria liderar um grande exército, e aí, olha o que acontece, foi justamente na caverna de Adulão que ele conhece os seus guerreiros valentes mais adiante. Mas aqui no primeiro momento o texto diz que Davi se retirou e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos, toda a sua casa, desceram ali para ter com ele, ajuntaram-se com ele todos os homens que se achavam endividados, apertados, amargurados de espírito, e Davi se fez chefe sobre eles, e eles já chegaram a Davi e eram cerca de 400 homens. Então imagina, Deus promete um exército para Davi e chegam 400 homens endividados com um pedaço de pau e pedra na mão. Davi estava esperando, provavelmente aqui, um exército habilitado para a batalha para caminhar com ele. Porém, o que chega na mão dele, homens endividados, amargurados de espírito, né, homens que já não tinham mais esperança, fé adoecida, cujas suas armas eram pau e pedra. Davi, ele não reclama. É interessante que o texto diz que Davi não reclama. Davi, o que ele faz aqui na verdade? Ele entendeu que a sua missão agora, nesse tempo, seria treinar o seu exército, né? Não apenas prepará-los para a batalha, formando verdadeiros guerreiros, mas principalmente preparar para uma vida com Deus. Então a primeira coisa que Davi faz é transformar esses homens comuns em verdadeiros adoradores, porque Davi carregava a essência na sua vida sobre adoração. Homens que passaram a confiar em Deus e viver com todas as suas forças para honrar o nome de Deus. Daí então, mais adiante, vai surgir os valentes de Davi, homens que estavam ao lado de Davi a todo tempo, homens que venceram diversas batalhas e tiveram seus nomes evidenciados na Bíblia como os famosos valentes de Davi. Isso aí nós vamos ver lá no finalzinho de 2 Samuel, né, alguns feitos de alguns valentes de Davi, o que eles fizeram, eles eram considerados como os príncipes. Olha só, Deus transforma, a Bíblia diz, né, que Deus levanta do lixo, né, e coloca em posição de honra. Ou seja, esses homens estavam numa posição assim, a pior condição, endividados, envergonhados, amargurados de espírito, e mais adiante esses homens vão se tornar grandes guerreiros valentes, considerados a príncipes. Davi era um homem muito acima da média na sua geração, isso eu já falei aqui e repito, mas até mesmo os acima da média não fazem nada sem ajuda, não fazem nada sozinho. Todos nós precisamos de pessoas leais caminhando ao nosso lado. Aqui nós vemos 400 homens valentes que vão se destacar mais à frente com bravura e com lealdade ao lado de Davi. Porém, olha só que interessante, desses 400, a Bíblia diz que 37 se destacaram ainda mais e que 3 deles se destacaram ainda mais, que foram eles, Josebe, Barsebete, Eleazar e Samá, que mais adiante, como eu disse, lá no 2 Samuel, bem no finalzinho já do capítulo, do livro, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história desses homens, tá bom? Essa história aqui vai nos ensinar sobre resiliência em meio à adversidade. É isso mesmo, a experiência de Davi na caverna de Adulão vai nos ensinar sobre essa questão da resiliência no meio das nossas dificuldades do dia a dia. Mesmo em um ambiente hostil, Davi ele permaneceu fiel à sua missão. Ele aceitou o desafio de liderar homens em dificuldades e transformou uma situação desfavorável em uma oportunidade para construir algo grandioso. Ou seja, transformar
as dificuldades em oportunidades, para construir algo significativo na vida dele, tá? E a instrução para mim e para você hoje é que nós possamos viver e ter a percepção, aprender a transformar as dificuldades em oportunidades, transformando dificuldades em oportunidades para que a gente possa então construir algo significativo na nossa própria vida. Então essa história aqui ela ensina sobre a resiliência em meio à adversidade, ou seja, como transformar a dificuldade em oportunidade. Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos, então, mais um capítulo aqui do livro de 1 Samuel. Hoje nós estudamos o capítulo de número 22. Agora chegou a hora de agitar as redes sociais. Eu quero pedir mais uma vez para você, curte, comenta e compartilha esse vídeo. É muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Tira um print da tela, posta aí também no seu Instagram, no seu Facebook. E, se possível, faz um vídeo, coloca o seu rosto, convidando as pessoas para estarem conosco no Evolução Diária, tá bom? Não se esqueça, domingo na EVA, às 10 às 18 horas, culto de celebração com Santa Ceia e batismo. Não fica de fora não, vem para Evo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, eu quero te desejar um excelente final de semana, quero te encontrar domingo na Evo e segunda-feira aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe!